Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a esta nossa celebração. E permitam-me, na homilia de hoje, não fazer uma homilia extensa, mas, pelo contrário, pegar alguns pontos desse Evangelho que nos permitem e nos possibilitam uma compreensão bonita sobre a nossa fé, sobre como compreendemos a nossa fé como igreja. Primeiro aspecto, como é bonito perceber em Cristo a paciência dele. Quantas vezes ouvimos da boca do nosso povo a falta da paciência, sejam com os pais idosos, sejam com os filhos, seja com o esposo, seja com a esposa, independente, seja com o pessoal do trabalho. Mas como é bonito a paciência que Cristo tem com os apóstolos, tem com aqueles que o seguiam. Cristo ressuscitou já no domingo, mas ainda hoje eles vêm neste processo, talvez um pouco lento, de realmente deixar as preocupações, deixar o medo e assumir a verdadeira realidade que acontece, que é Cristo ressuscitado. Queridos irmãos e irmãs, Cristo reconhece a limitação de cada um. Ele sabe da necessidade do coração humano aos poucos ir redescobrindo o sentido das coisas e passo por passo ir realmente se transformando de dentro para fora. As leituras dessa semana podem nos ajudar muito na nossa vida. Fazer como Cristo, olhar para os outros, olhar para os membros de nossa casa, de nossa sociedade, do nosso trabalho e compreender que cada um tem o seu próprio processo. É saber que cada um vai compreendendo as coisas com os seus próprios passos. Ninguém de nós tem as pernas do mesmo tamanho. Exatamente por isso, nenhum de nós dá o passo exatamente conforme o outro. Cada um tem uma história, cada um tem um processo de aprendizado, cada um tem um processo de reconhecer a Cristo, cada um tem um processo de amadurecer e crescer na vida. Então, busquemos em Cristo a fonte da paciência em nós. Segundo ponto, temos muitas doutrinas por aí. Temos muitas teorias por aí daquilo que acontece conosco depois da morte. Mas para nós que somos católicos, a doutrina é a ressurreição. Não é condenar, não é julgar a doutrina de outros, não. Mas é clarear a nossa doutrina, a qual nós, que professamos a fé católica, caminhamos. Nós não professamos a reencarnação. Nós não professamos fantasmas, almas penadas que voam e flutuam e se encontram por aí. Não. Nós professamos a ressurreição e claramente hoje vemos neste Evangelho. Cristo ressuscita. E não é um fantasma, não é uma alma penada, como os apóstolos ficaram com medo. Não, Cristo se apresentou e vejam o meu corpo, vejam minhas feridas, toquem em mim. Mais ainda, naquela situação, comeu com eles. Nós ressuscitaremos, não seremos fantasmas, não ficaremos retornando, não seremos condenados a ficar por aí pairando, não. Realmente, o nosso corpo não vai ser parecido com esse.
Poucos reconheceram Cristo no mesmo momento. Cristo, na glória da ressurreição, irá transformar o nosso corpo. Este nosso corpo carnal, humano, será glorificado, será diferente. Como? Não posso dizer, porque ainda não fiz essa experiência, mas não seremos assim. Mas tampouco seremos fantasmas, tampouco seremos almas que vamos ficar por aí amedrontando, voando, ficando como que peso na vida dos outros. Se nós, como cristãos católicos, pensamos desta maneira, significa que nós, cristãos católicos, não estamos caminhando de acordo com a doutrina da Igreja. Outro aspecto bonito: ninguém encontra paz, queridos irmãos e irmãs. Nunca será encontrada paz se Cristo não estiver no meio, se Cristo não for o centro. Os apóstolos ali estavam reunidos, os discípulos de Emaús estavam contando os acontecidos, como reconheceram Cristo ao partir o pão, mas ainda estavam preocupados, ainda estavam cheios de dúvida no coração, e a paz só brotou quando Cristo chegou no meio deles e ofereceu essa paz. O mundo, queridos irmãos e irmãs, não encontrará a paz enquanto não voltar a Cristo como centro. Nossas famílias não estarão em paz enquanto não voltarem a Cristo como centro. Enquanto todo mundo fala, não vai acontecer outra coisa a não ser brigas, discussões, porque um sempre vai querer ser maior que o outro. A paz acontece quando nós recebemos Cristo em nosso meio. Não de uma teoria. A paz não é uma coisa que se encontra simplesmente em livros. A paz, queridos irmãos e irmãs, não é um simples sentimento de me sentir bem. Não. A paz é uma pessoa que é capaz de transformar o nosso coração, transformar os nossos valores, fazer com que todos, mesmo com olhares tão diferentes, visões tão diferentes do mundo, das situações, da realidade, são capazes de ter um ponto específico para o qual todos os olhos e todos os corações se voltam. Este ponto é Cristo. Este ponto de encontro dos nossos corações, a nossa alma, deve ser o Cristo ressuscitado que brilha para nós. Ele, queridos irmãos e irmãs, é a nossa paz. E por fim, como o Evangelho diz que Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, que este mesmo Cristo ressuscitado abra a nossa inteligência, não apenas para compreendermos esta Sagrada Escritura, mas que também possamos compreender a Sagrada Escritura da nossa história, das realidades que estão acontecendo no nosso mundo, e que possamos um pouquinho, ou se Deus quiser muito, nos desfazermos só daquilo que nós achamos o certo, daquilo que é só a nossa visão, daquilo que é só a nossa certeza, para que juntos, em um único coração, em uma única alma, com os olhos voltados para um único ponto, possamos crescer e acreditar que Cristo ressuscitou, e é essa ressurreição a qual viveremos. Se nós caminhamos entre tropeços e dificuldades em direção a algum lugar, este lugar é o coração de Cristo, onde não seremos almas penadas, mas seremos pessoas completas, plenas de nós mesmos, segundo o coração de Deus, contemplando aquele que é totalmente o amor.